Alexandre, quando a gente fala sobre saúde mental, existem alguns pilares, alguns que nós diríamos de natureza interna, que chamamos de endógenos, e outros de natureza externa, relacionais, o meio ambiente, atenção, burnout. Como você poderia explicar que esses fatores acabam interferindo para que a pessoa possa expressar algum tipo de saúde mental? A saúde mental, na verdade, como a saúde física que a gente imagina, ela é uma construção durante a vida, né? E ela tem várias influências. Então, um bom exemplo que a gente tem para entender como isso funciona é a gente olhar para os países que a Organização Mundial de Saúde considera como os países mais felizes. O que ocorre naquelas localidades ou naquelas populações? As pessoas têm vínculos sociais, vínculos pessoais muito fortes e seguros. A principal característica desses lugares, como por exemplo na Dinamarca, é o grau de confiança que as pessoas têm nas outras, nos relacionamentos. Então, este é um ponto bastante importante para a saúde mental. Um outro ponto importante é a genética que cada um de nós carregamos. Então, nós temos propensões maiores ou probabilidades maiores de desenvolver sintomas ansiosos, depressivos, e existe o ambiente como um todo. Então, em cada fase da vida, como nós vamos conversar, existem riscos associados a situações que nós experienciamos durante a vida que podem funcionar como gatilhos protetores ou para que a gente desencadeie condições que a gente vai identificar como um problema de saúde mental, como ansiedade, depressão e tantos outros, né? Existe alguma vulnerabilidade que está ligada à idade ou fase de vida que possa proporcionar o surgimento ou aparecimento de uma saúde mental? Existem fases mais vulneráveis, mas se a gente for olhar de maneira um pouco mais detalhada, em todo momento da vida a gente tem exposições ou situações que podem nos predispor ao aparecimento dessas doenças mentais. Então, uma infância tranquila, com segurança, com a construção da autoestima, tem um efeito protetor. Uma criança que cresce num ambiente violento e inseguro ou ambíguo, sem saber se o que ele recebe ali de afeto é uma coisa positiva ou negativa, vai fazer com que ela se sinta insegura. Mas, de modo especial, a gente vê que na adolescência, quando o cérebro está em plena transformação hormonal, em que as relações sociais estão começando a se intensificar e tem muitas pressões sociais que a gente vê hoje, de bullying, de violência nas escolas, de comparação entre os adolescentes, ao invés de se criar num ambiente mais amistoso e de colaboração, isso predispõe ao risco. Outra coisa que acontece nesta fase da adolescência, que é muito suscetível, é a exposição a álcool, a drogas, que muitas vezes ocorre de maneira muito precoce. Se a gente for pensar na vida adulta, tudo isso se soma à responsabilidade. Às vezes do cuidado dos pais idosos, às vezes do cuidado da família, a pressão pela conquista. E lá no fim da vida, a depressão também tem um pico grande, onde as pessoas vão ficando mais isoladas, com a sensação de perda da funcionalidade durante a vida, às vezes carregando doenças crônicas. Então, cada uma das fases tem um cuidado específico que a gente tem que lançar um olhar sobre.